Outro tema muito interessante é evitar fantasias que complicam. O que que são ou o que é evitar fantasias que complicam? Ele é simplesmente você se inserir na sua realidade, tá? Então, existem dois tipos de fantasias. As fantasias exatas e as fantasias fantasiosas, certo? Então, o que é uma fantasia fantasiosa? Ela é você achar que pode uma coisa que na verdade não pode ou que está muito longe. Então, nessa parte não é querer acabar com o sonho de ninguém, mas é simplesmente de querer ser o que é muito difícil de ser. Por exemplo, alguém com 1,5 m de altura, 1,50 m de altura, que queira ser jogador de basquete. É impossível? Não é impossível. Eu aqui não vou dizer que é impossível, eu não sou ninguém para dizer que é impossível. Só que é muito difícil. É muito difícil. Para você ser jogador de basquete, não necessariamente você precisa ter mais de 2 metros, mas é quase que um pré-requisito. Existem algumas exceções, mas é muito difícil. Então, como que você vai querer ser um jogador de basquete com 1,5 m? Você pode tentar? É claro que pode, só que você corre um risco de perder uma grande parte da sua vida buscando uma fantasia fantasiosa. E eu vivi isso quando eu contei lá no início, não é? Que eu queria ser goleiro, queria ser jogador de futebol e eu sempre fui assim mais baixo, não é? E mesmo se fosse alto, né, quem saberia, quem garantiria que eu com 18 ou 20 anos eu teria 1,85 m, 1,90 m, que hoje também para ser goleiro é quase um pré-requisito, não é mesmo? Então, eu dediquei anos e anos e anos da minha vida jogando futebol, certo? E quando eu cheguei na hora H, né, com 17 para 18 anos, que eu já nem tinha mais como crescer, eu poderia ainda ter sido goleiro profissional? Poderia, né? Não teria lá as condições que eu imaginava no início, que eu poderia alcançar, mas poderia. Então eu decidi estudar e todo esse tempo ele foi até de certa forma perdido. Então eu acabei vivendo uma fantasia fantasiosa, não é? E o que então são fantasias exatas? Fantasias exatas é você imaginar alguma coisa, imaginar o futuro, imaginar o que você está fazendo ou pretende fazer, inserido na realidade. Por exemplo, o quê? Você quer abrir seu próprio negócio, você quer, como falam muito hoje, empreender, né? Que esse negócio está todo romantizado. É muito fácil você se imaginar empreendendo, se imaginar fazendo as coisas dando certo, você vendendo bem, você ganhando dinheiro, você vivendo uma vida boa. Só que a realidade não é essa. Não é fácil para ninguém empreender, ter seu próprio negócio, fazer ele dar certo, por mais que a gente seja extremamente otimista, capacitado para isso e competente. Tem outras variáveis, e muitas delas até que nem dependem de nós, que precisam dar certo para esse sonho se concretizar, não é? Então a gente pode sim ter as nossas fantasias exatas, só que nós temos que estar ciente dos riscos, tá certo? Então, essa foi apenas uma introdução, tá? Para esse próximo tema aqui, que é um exercício prático, na verdade, que é para fazer a sua auto-organização, tá? Então, esse é um método assim muito conhecido, usado por várias pessoas também, não é? Que ele é a forma que indica como nós organizarmos a nossa
as nossas tarefas, o nosso dia a dia, fazer um cronograma das nossas coisas, e ele é separado em 4 quadrantes, tá certo? O primeiro quadrante, o rosinha, é das coisas urgentes e importantes, né? Então, teoricamente, é o quadrante que você sempre vai priorizar, né? Porque além das coisas serem urgentes, ou seja, você ter que fazer essas coisas para logo, né? Como se diz, para ontem, elas também são importantes. Então, teoricamente, esse é o quadrante que você precisa priorizar. O segundo quadrante, que é o quadrante amarelo, é das coisas importantes, mas não urgentes. Por exemplo, é importante você ter, aí claro, estou pensando num exemplo de bastante longo prazo para ficar bem claro, mas é importante você um dia ter uma casa própria? Claro que é, né? No conceito da maioria das pessoas é. Porém, isso é urgente? Talvez não, talvez ainda dê para ficar mais um tempo morando de aluguel, não é? E os quadrantes de baixo, então, o azul, ele é das coisas urgentes, mas não importantes, não é? E o verde é das coisas não importantes e não urgentes, ou seja, esse aí vai estar sempre por último, tá? Então, a lógica é que funcione assim, mas nós já vamos ver que não é bem assim, que isso precisa necessariamente funcionar e talvez esse nem seja o melhor caminho, pelo seguinte fato. Nós temos que saber, por exemplo, que é importante trabalhar, que é importante estudar, que é importante ajudar os outros, né? Mas se nós formos pessoas desorganizadas, nós vamos sempre estar fazendo tudo ao mesmo tempo, não é? E no final, nós vamos olhar para trás e vamos ver que não estamos fazendo nada, não é? Então, nós não podemos ser pessoas ativistas, não é? Pessoas ativistas são pessoas que sempre estão fazendo alguma coisa. Só que essas coisas, muitas vezes, elas não levam a lugar nenhum, tá certo? Porque nós sempre temos uma desculpa. Afinal, nós estamos sempre fazendo alguma coisa, nós estamos sempre ocupados, nós estamos sempre, talvez até servindo, porém essas coisas não estão trazendo resultado para nós mesmos, que em muitos momentos da vida é o que interessa, não é? Então, por exemplo, você tem planejado, programado na sua cabeça, que na semana que vem, no final de semana que vem, no sábado, você vai estudar conteúdo X. Vem um amigo seu e pede uma ajuda para fazer a mudança. Você vai lá e faz a mudança do seu amigo. Legal, você ajudou o cara. Porém, se você sempre ficar postergando esse ato de estudar e preenchendo ele com outras coisas, o seu consciente vai dizer para você, o seu subconsciente vai dizer para você que sim, você está servindo, que você está sendo útil, só que na verdade isso não está trazendo valor para você, não é? E é muito cômodo isso. E também vai ter um módulo lá na frente, onde nós vamos falar muito sobre não confundir o estudar com o trabalhar e não ficar na zona de conforto pelo fato de estar estudando. Envolve muito isso, não é? Por quê? Porque estudar é cômodo. Então, a gente está gastando nosso tempo, teoricamente gastando nosso tempo numa coisa que vai nos trazer um retorno financeiro no futuro. Então, é cômodo só estudar. Mas a partir do momento que a gente vai para o campo de batalha, isso muitas vezes não se concretiza. Então, nós estudamos, mas não conseguimos transformar aquilo em resultado, que é o que interessa. E outra coisa também bastante importante é que se você sempre ficar nesse primeiro quadrante das coisas urgentes e importantes, que olhando assim, teoricamente, você vai sempre priorizar ele, você pode se considerar
uma pessoa desorganizada, tá? Porque uma pessoa desorganizada, ela está sempre fazendo coisas urgentes, sempre fazendo as coisas importantes e urgentes, porque ela não se organizou para deixar isso pronto antes de chegar em cima da hora, antes de chegar a hora H em que precisa daquilo. Então, não ache que está fazendo grande coisa por estar sempre nesse quadrante das coisas urgentes e importantes, tá? Você precisa por priorizar, né, a organização, o planejamento para você conseguir fazer as coisas importantes e não urgentes, né? E tentar deixar esses quadrantes das coisas urgentes o mais vazio possível, porque isso vai significar não que você não está produzindo, mas que você se organizou e conseguiu fazer essas coisas antes do tempo, de forma que elas nem precisaram se tornar urgentes. E como eu perdi muito tempo com o futebol, né, entre aspas, porque, claro, o futebol ele me trouxe outras coisas, outros conhecimentos e outras experiências, mas em âmbito de estudo eu perdi muito tempo com ele. Eu passei muito tempo da minha vida no quadrante da urgência, no quadrante número 1, onde estão unidas aí as coisas urgentes e importantes. Por quê? Porque eu queria tirar o atrasado, não é? Porque eu sempre pensei que eu precisava recuperar aquele tempo perdido, então eu estudava 2, 3 vezes mais do que eu estudaria se eu tivesse estudado parte disso que eu estava estudando lá atrás na minha vida. Então eu passei por muito tempo da minha vida nesse quadrante, ciente disso, mas vendo como necessário, e aos poucos consegui então ir me organizando novamente, tá bem? Vamos então ao próximo tema, religião. Por que é importante eu trazer a religião aqui? Primeira coisa, a religião ela é algo muito complexo, tá, de ser estudado, poderia ter aulas e aulas, anos e anos, livros e livros de estudo, de leitura, e não seria talvez suficiente, porque o conteúdo quanto a isso é praticamente infinito, profundo e complexo, tá? E quando eu falo religião, eu me refiro a todas as religiões, não uma em específico, tá certo? Mas é importante eu trazer a religião aqui nessa aula, pelo fato de que nós estamos considerando um cenário que nós ainda não estamos num nível de amadurecimento grande, tá? Nós estamos num período de transição, nós estamos num período onde estamos indo da adolescência para a fase adulta, ou simplesmente ainda não somos adultos maduros, totalmente maduros, tá certo? Então, nessa fase, nesse período de transição, como eu falei em outras aulas, nós temos alguns vazios e esses vazios, eles precisam ser preenchidos. E a religião, ela é uma forma muito boa, muito eficaz, muito positiva de preencher esses vazios. Por que a religião é muito boa, muito efetiva e muito eficaz? Porque ela nos traz benefícios, ela considera práticas e teorias já validadas que estão aí há milhares de anos sendo praticadas e temos muitas histórias positivas oriundas dessas práticas. E se nós não praticarmos a religião, por exemplo, esses vazios eles vão ser preenchidos com outras coisas, com amizades ruins, amizades inúteis, ou nós vamos tentar sempre estar inseridos em determinados grupinhos, com determinadas pessoas, e são grupinhos e pessoas que não é nem que não fazem bem, mas que nos fazem mal, tá? Então, vou trazer realmente de uma forma muito básica essa questão da religião, tá? E o que eu quero que você coloque na cabeça é que ela é sim algo complexo,
Então, por isso, ela não necessariamente precise ser entendida agora. Ela simplesmente precisa e é importante que seja praticada, tá? E é assim que, inclusive, eu levo isso, porque eu também não tenho todo esse entendimento e hoje eu simplesmente pratico porque me faz bem, certo? E eu tenho um aulão de desenvolvimento pessoal que vocês terão acesso, aonde eu vou explicar isso detalhadamente, junto com alguns outros pilares da minha vida, de como eu levo a minha vida e meu desenvolvimento pessoal. E isso vai ficar muito mais claro para vocês, eu tenho certeza que vocês vão compreender, tá? Então, no momento, não achem que é um papo de velho, uma coisa de um guru, ou esse tipo de coisa, tá? Que é um clichêzinho. Não, é simplesmente coloque na sua cabeça que a religião é importante para preencher um determinado vazio na nossa vida e que ela deve simplesmente nesse momento não necessariamente ser entendida, mas sim praticada, tá? É só isso que você precisa colocar na sua cabeça, então. Nós temos também outros aspectos na nossa vida que devem ser preenchidos, tá? E tudo que nós vamos preencher, nós devemos preencher com amor, não é? E o amor, ele significa o quê? Ele significa estar aberto às coisas. Ou seja, aceitar que aquilo entre na sua vida, que você faça aquilo de bem, não por obrigação, tá? Enquanto isso, o egoísmo, ele é o oposto, ele é um fechamento, ou seja, você não aceita aquilo, você não está aberto àquilo, tá? Então, tudo que você for preencher na sua vida, você precisa sim preencher com amor, estar aberto àquilo, tá? E o amor acima de tudo, tá? Até uma coisa que eu já escrevi sobre, é uma coisa que eu tenho, para mim é um pensamento meu. O amor, ele é mais do que um sentimento. Aliás, ele talvez nem seja um sentimento, ele é sim uma ação, ou seja, é o que você faz pelos outros e o que você faz por si mesmo, tá bom? Tem mais um item aí que é de ser interessante. O que significa ser interessante? Ser interessante significa que você deve estar aberto às outras pessoas, não é? E para estar aberto às outras pessoas, para você ser interessante, para você ser aceito, para as pessoas gostarem de você, você teoricamente deveria saber muitos conteúdos, muitos assuntos, né? Olhar alguns filmes, algumas séries, para quê? Para ter assunto com as outras pessoas, certo? Mas nós estamos e vamos para um momento da nossa vida onde nós precisamos priorizar conteúdos que vão nos trazer algum retorno, tá? E no nosso caso aqui, que nós estamos falando de carreira, de caminhos para a jornada profissional, nós precisamos priorizar conteúdos que vão nos dar retorno financeiro e vão somar com conhecimento para nós, certo? Então, para ser interessante, eu não vou aqui, eu, Léo, tá? Isso é uma coisa minha, te indicar que você vai lá, vai estudar sobre política, vai estudar sobre economia, tá? Porque você estudar sobre isso agora, você querer estar por dentro de assuntos políticos, não vai somar em nada para ti, tá? Nenhum político está preocupado contigo ou com a tua vida. Se você for estudar esse tipo de conteúdo agora, você vai simplesmente estudar ele para começar a discutir com seus amigos, a brigar com seus amigos e para ganhar essas discussões que são totalmente inúteis, isso eu garanto para você. Então, para ser interessante,
eu não vou aqui, eu, Léo, novamente, indicar que você fique estudando muita coisa. Nesse sentido aí, para ficar ganhando discussão. Eu vou indicar para você que você esteja aberto e que você busque ouvir mais do que falar e perguntar mais nessas rodas de conversa, não é? Porque é bom, sim, nós estarmos aí numa roda de conversa onde todos estão interagindo com o assunto e você contribuir com aquele assunto, não é? Mas necessariamente você não precisa ter estudado algo sobre aquilo, estar preparado para esse tipo de situação. Você precisa estar aberto, você precisa estar ali participando, não é? Para você ser interessante. Só que você pode simplesmente escutar e tentar extrair alguma curiosidade daí perguntando algumas coisas, tá? Então, para você ser interessante, não queira estudar o que todo mundo estuda, ficar olhando notícia e coisas do tipo aí envolvendo política e esse tipo de coisa, tá? Estude para você coisas que realmente vão te trazer retorno e para você ser mais interessante, então, que seja dessa forma de estar aberto, ouvir mais que falar e perguntar. Usar a fraqueza para ganhar força, tá? Então, vamos continuar nesse mesmo exemplo que eu citei anteriormente. Você tem 1,5 m e você quer ser jogador de basquete. Na boa, vale a pena perder tempo com isso? É impossível? Não. Mas vale a pena perder tempo com isso? Será que não vale a pena você usar então essa inclinação natural, né? Que é de praticar esportes assim de uma forma geral e buscar um esporte que você tenha possibilidades maiores, né? Tem lá os ginastas que costumam ser muitas vezes baixinhos, né? Eles têm até uma certa vantagem competitiva em relação aos outros. Então, talvez não daria para fazer essa transição, ou simplesmente esquecer essa fantasia fantasiosa e focar em qualquer coisa e fazer ela bem feita, mas que você tenha um retorno, que você tenha um real resultado, não é? E pegar um caso ainda mais específico para ficar ainda mais claro. Vamos supor que você, na escola, você vai muito bem em matemática e não vai tão bem assim em português, certo? Então você já percebeu uma inclinação natural sua em ciências exatas e uma fraqueza nas humanas, tá certo? O que é melhor, o que vai trazer mais retorno para você? A curto, a médio e a longo prazo? Você focar nas humanas, na língua portuguesa, no inglês, no que quer que seja, e tentar ficar mediano nisso e permanecer mediano, né, sem um estudo extra na ciência exata, que você percebeu que tem uma inclinação maior para isso, ou você focar em um setor, em um segmento da ciência exata, como por exemplo engenharia, gestão financeira, esse tipo de coisa, aproveitar essa sua inclinação natural e focar já numa coisa que já é um ponto forte seu e deixar ele ainda mais forte, ainda melhor. O que vai te trazer resultado? Não é? Então, com certeza, a segunda opção de você focar num ponto forte seu, que já é forte, e deixar ele ainda mais forte. É isso que vai te diferenciar dos demais, tá bem? Então, tem até, para definir isso, o Ítalo até usa um termo chamado de princípio de força, que é o máximo de força de um ponto mínimo, não é? Ou seja, você pegar um ponto em específico e colocar toda a força nele, e não distribuir a força no que você
tem como desvantagem em relação a esse ponto que é o seu ponto forte, tá bem? Tem também um outro item bastante importante, tá? Que é o item de careira, que nós vamos abranger mais adiante também de uma forma mais ampla, mas o Ítalo deixa bem claro que não é uma carreira ou uma profissão que vai te fazer feliz, né? Se, por exemplo, ser médico fosse garantia de felicidade, todo médico seria feliz, né? E isso não acontece, com certeza existem inúmeros médicos infelizes, tá? Então, o que te faz feliz não vai ser a tua profissão, vai ser você, vai ser algo que está em você, né? Então, para isso, você precisa o quê? Preencher o vazio que tem e que existe em você, tá? Então, para preencher esse vazio, além de tudo que já foi passado e discutido, nós precisamos estar instalados na realidade, né? E preencher todos esses espaços com coisas úteis, preencher o lado espiritual, o lado de inteligência, o lado físico, o lado espiritual, tá? E tudo isso deve ser preenchido com coisas boas, coisas positivas e coisas úteis, tá bem? Então, tem até os 4 pontos que devem ser olhados com mais atenção e que devem ser preenchidos, que é corpo, atividade psíquica, afetos e espírito. Esses, então, são os 4 aspectos do homem que o homem deve focar, deve preencher para ter um equilíbrio e para ter um domínio sobre seus próprios aspectos. Então, veja que interessante, certo? E quanto a essa introdução, tá? Da parte de você será um homem, meu filho, certo? Então veja quanto isso pode agregar para nós nesse curso, quanto que isso pode trazer de positivo, e isso foi simplesmente uma introdução, né? Foi todos os pontos desse curso do Ítalo Marcilli, do Você Será um Homem, Meu Filho, foram basicamente explanados aqui, não é? E veja quanto ele nos ajudou, tá? Eu repito mais uma vez, eu fiz questão de pegar esse curso para moldar, para passar ele aqui de uma forma básica, porque ele é muito profundo, não é? Ele é um curso de muitas e muitas horas, muitas e muitas aulas, e eu aqui em pouco tempo, em uma aula, praticamente, eu trouxe tudo que contém nele para você, mas claro que de uma forma mais superficial, mas não menos importante, tá? E volto a dizer que vocês consumam o conteúdo do Ítalo, que vocês comprem se tiverem condições e se tiverem oportunidade, e se não tiverem condições, deem um jeito, porque vale a pena, muda a nossa vida, muda a nossa mentalidade, e de desenvolvimento pessoal, autodesenvolvimento, vocês não vão encontrar nada melhor. Eu acho que não tem forma melhor de agradecer ele do que fazendo esse tributo, até podemos chamar assim, de espalhar o conteúdo dele, de praticamente fazer um pré-lançamento do curso dele para ele, de incentivar vocês a consumirem esses conteúdos e principalmente de indicar vocês que comprem esses conteúdos dele, porque não tem forma melhor de agradecer alguém do que com dinheiro. Então, comprem, tá bem? Então, muito obrigado pela atenção e agora nós vamos continuar esse módulo, tá? Do Bem-vindo à Vida Adulta, com outras aulas que já não são mais baseadas e inspiradas nesse curso, tá certo? Tá bem?